Olá, meus amigos. Nós estamos hoje em um dia muito especial. Nós estamos com os procuradores dos municípios das cidades de Campo Florido, da cidade de Perdizes e da cidade de Pedrinópolis. Para nós é um momento muito especial. Nós do Estúdio Growth, do programa Papo de Eleitor, teremos aqui a participação de cada um dos procuradores para a gente conversar sobre o tema, as eleições, a importância da Procuradoria para o município, de acordo com o artigo 73, nas eleições municipais. Eu gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Lucas. Boa tarde, Dr. Luiz. Dr. Ricardo. Boa tarde, Luiz. Como é que está? Tudo bem? E o Dr. Flamarion. Boa tarde, tudo bom, Dr. Lira? Sejam bem-vindos e eu tenho a plena certeza que nesse bate-papo, nesse podcast, nós iremos aprender muito e ter um conhecimento muito grande sobre a importância da Procuradoria para o município no ano eleitoral. Bom, nós estamos muito à vontade, todos nós temos uma liberdade muito grande e eu começo perguntando ou perguntar até em ordem alfabética para não deixar ninguém, né, no mais ou no menos, para o Dr. Flamarion. Dr. Flamarion, no período eleitoral, nós estamos nas eleições municipais de 2024, existem mudanças sensíveis na administração do município e a Procuradoria participa dessa construção? Dr. Lira, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar desse programa fantástico, né, Papo de Eleitor. É uma honra para nós, né, procuradores que atuamos aqui na região. E essa pergunta do senhor ela é muito pertinente, porque no ano de eleição municipal, né, o papel da Procuradoria, assim, ele é muito importante. Né? Primeiro ponto são as atualizações das resoluções, né, que a Justiça Eleitoral ela publica. Então, acaba que a Procuradoria é o primeiro órgão da administração que estuda e traz para a prática, né, dos servidores, dos setores, né, e a intenção assim, do setor jurídico, né, da Procuradoria, é facilitar e proteger o andamento das eleições do município no ano de eleição municipal. Então, o doutor Lucas, o doutor Ricardo, né, fatalmente eles vão complementar a minha fala, e eu acredito que, assim, a Procuradoria, não descartando, obviamente, a necessidade e a importância dos outros setores, mas ela tem um papel primordial no ano de eleição municipal. Bom, antes de passar a palavra para os outros procuradores, é muito importante a gente deixar bem claro que o Dr. Flamarion é procurador no município da cidade de Perdizes, foi advogado militante, atua na área de direito público e vamos continuar agora com o Dr. Lucas, que é o procurador do município da cidade de Campo Florido. Muito importante a gente perceber, Dr. Lucas, né, qual que é a visão que o doutor tem, né, dessa importância da Procuradoria nesse momento eleitoral para o município em organizar e não deixar o município parar com a sua administração. Boa tarde, Dr. Lira, Dr. Flamarion, Dr. Ricardo. Hoje é uma tarde muito importante, eu, de certa forma, estou feliz, conhecendo colegas aí dos vizinhos próximos aqui a Uberlândia, né? E o Dr. Luiz aqui preparando aí esse encontro, eu diria mais esse bate-papo, né? Sobre a gente trocar aqui as nossas experiências, né, na ponta, na primeira trincheira dessa questão do ano eleitoral, né, voltado aí para a questão da gestão pública. Eu vejo, assim, foi muito feliz esse encontro, Dr. Luiz. Para mim, vai ser muito agregador, com certeza. E como o Dr. Flamarion disse, vamos complementá-lo e também quero ser complementado. A gente, nessa primeira linha de atuação, para o município, a gente tem que observar muito essas questões das vedações, né, das condutas dos agentes públicos. Tem muitas questões voltadas para questões de contabilidade também, né, questão de reajuste salarial, períodos, né, convênios,
Enfim, existe aí um certo cronograma, um calendário voltado para a administração pública. E a questão de analisar a média dos anos anteriores, né? Isso também é muito, muito importante. Estava até conversando um pouco mais cedo com o Dr. Ricardo sobre isso. E, assim, é a primeira fala nossa, né? Então, vamos passar para o Dr. Ricardo fazer as apresentações aí. Bem, então vamos lá. Dando continuidade, doutor Ricardo, nós queremos saber a sua opinião. O doutor Flammarion acabou de colocar para nós qual que é a sensibilidade dele. O doutor Lucas arrematou e fez as suas ponderações. Agora é Vossa Excelência. Doutor Lira, é um prazer estar aqui com vocês, com o doutor Flammarion, com o doutor Lucas. Agradeço o convite por estar aqui, né, nesse podcast, tratando desse assunto tão pertinente, né, neste ano eleitoral de 2024, onde teremos, né, as eleições municipais. E, no meu ponto de vista, o papel da Procuradoria do município este ano ela será de suma importância para que a gente consiga dar lisura e, ao mesmo tempo, garantir que, junto aos servidores do município e aqueles também que prestam serviços direto ou indiretamente à administração, que não incidem atos que possam ser classificados como condutas vendadas, à luz do artigo 73 e seguintes da 9.504, e diante disso, como diz, chegar a responder alguma demanda judicial. As procuradorias, além desse papel de fazer essa conduta preventiva, ela também tem um papel de suma importância, igual o Dr. Flammarion falou, de auxiliar todo o secretariado, toda a estrutura administrativa, para que também não deixe passar outras coisas, outros assuntos pertinentes que também não envolvam a eleição propriamente dita. Afinal de contas, o município ele não pode parar, ele não pode limitar as suas atividades administrativas cotidianas, mas sim ela tem que adaptar e seguir, né, o que a lei determina. Bom, com essas considerações iniciais, nós podemos dizer que os 3 municípios reconhecem e afirmam a importância da Procuradoria para o município no ano eleitoral. A gente sabe, doutor Flammarion, doutor Lucas e doutor Ricardo, que nós estamos falando de cidades de pequeno e médio porte. Nós temos aí procuradorias gigantescas na região, né, bem permeada com vários procuradores, advogados públicos de carreira, mas a gente tem nas cidades de menor porte números reduzidos e os serviços que são prestados pela Procuradoria são os mesmos de acordo com o tamanho da cidade. Então eu vou começar pelo Dr. Ricardo, para saber qual a estrutura e se com a estrutura que você tem dentro do município de Pedrinópolis, ela consegue atender todas as demandas do município e se, na época de eleição, o serviço aumenta. Doutor Lira, é uma indagação pertinente essa que você faz, considerando também a estrutura do município de Pedrinópolis. O município de Pedrinópolis, como bem disse, é um município de pequeno porte, onde, querendo ou não, as demandas ficam quase todas destinadas à Procuradoria-Geral na figura de seu procurador. Hoje eu ocupo o cargo, né? Então cabe a mim auxiliar, né, vamos assim dizer, e orientar não só nesse quesito eleições, condutas vendadas, mas também no dia a dia, na rotina do município, né? Que, como já tem 4 anos, eu vou fazer 4 anos hoje de gestão, né? E digo a você, esse ano, até o presente momento, atuando de forma repressiva, consultiva, a gente estamos conseguindo manter dentro da normalidade o padrão de atendimento, seguindo um fluxo, mas esse papel da Procuradoria consultiva, visando até mesmo não acontecer
atos que amanhã possam se tornar, vamos dizer assim, contenciosos, né? Algo que a gente não queira, a gente hoje trabalha muito nesse sentido, de chamar o pessoal, explicar. Tivemos a palestra, né? Uma palestra há tempos atrás, né? Onde que foi explicado até a todos os servidores, né? De forma bem didática, né? As condutas, né, que o artigo 73 ali descreve, né? Bem traçado, bem objetivo, até fazendo citações aos entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, mas é um jogo muito melindroso, essa questão entre levar o dia a dia da rotina da Procuradoria, bem como alinhado a esses períodos que já se avizinha, que é as eleições agora em outubro. Teremos agora também a partir de 6 de julho, né, vamos dizer assim, um afunilamento nas condutas que vão permissivas ou não permissivas, que deve ser observada não só pelo gestor, pelo candidato, mas sim por todos os servidores que ali se fazem presente junto à administração pública. Bom, nós podemos dizer que, diante das explanações que foram colocadas pelo Dr. Ricardo com relação ao município de Pedrinópolis, eu quero aproveitar, viu, Dr. Ricardo, até mandar um abraço, né, para o prefeito Rafael. Sabe que a gente sabe do seu cuidado com o município, tá? E o senhor me permita aqui, em nome, né, do programa Papo de Eleitor, do podcast, né, do Estúdio Growth, mandar um abraço para o nosso prefeito lá, para o Dr. Ricardo. Agora vamos para o Dr. Lucas, né, o Dr. Lucas fazer as colocações em razão, sabe, do município de Campo Florido. Doutor Luiz, a nossa estrutura no Campo Florido, a gente conta com assessoria jurídica, né? Tem um cargo lá de assessora jurídica. Temos também uma advogada concursada, mas assim, a advogada concursada, ela não está muito por dentro da estrutura. A bem da verdade, esse concurso para essa advogada foi por uma imposição do Ministério Público há tempos, anos-luz lá, e assim, eu passei para ela cuidar da questão de conselhos municipais, enfim. Então, nessa parte na qual nós estamos discutindo, ela não participa. Fica mais a gente aí que está na ponta, né? Na função de procurador. Então, lá nós temos a assessoria jurídica e mais uma advogada que é concursada lá. Então, essa é a estrutura aí, né? Organizacional, né? Da prefeitura nesse tocante. E isso, o senhor me permita, porque quando o senhor chegou na procuradoria, na prefeitura, se o histórico que me foi repassado, não existia ainda uma procuradoria formatada naquele perfil, tá certo? Exatamente, doutor Luiz. E, assim, graças a Deus, hoje a procuradoria, como a prefeitura num todo, na questão do prefeito Renato, que gosta muito de informatizar, né? Hoje nós temos todos os processos digitais, então a prefeitura está mais ou menos como se fosse um veículo automático, né? 70% ali das dificuldades do veículo manual, né? A embreagem, né? Então, hoje está automático. Então, vamos falar assim, há problemas no dia a dia? Há problemas, há questionamentos? Há. Sempre tem uma pergunta, consulta, eu não sei quantas por dia a gente faz, assim. Toda hora chega de diferentes assuntos, né? Na mesma hora que está com problema do cotidiano, que o serviço público não pode parar, e a gente tem que observar ao mesmo tempo também as limitações legais desse ano. O serviço não pode parar, limitação, e fora a diversidade de assuntos, porque na mesma hora, lá dentro da nossa sala, a gente tem o diretor de assistência social, de repente está o diretor de saúde, de repente me chega um problema de urbanismo. Então você imagina a cabeça, né, do procurador. Como o doutor Ricardo aqui bem lembrou, um município igual Uberlândia, né, a estrutura é outra. Se a gente for comparar o procurador do município menor com o profissional de medicina, nós somos o clínico geral. De fato. É verdade. O farmacêutico, né? E para os mais antigos, até o curandeiro. É o curandeiro. Mas, enfim. E, assim, uma breve reflexão, para depois o doutor Flammarion complementarmos, né? Sobre essas questões, essas limitações do artigo 73,
eles falam da questão do princípio da igualdade, né, de oportunidades dos candidatos. E eu assisti uma palestra em Uberaba que um promotor estava explicando essa mistura muito do público com o privado, né? Isso vem desde o tempo da capitania hereditária que se criou isso, né? A mistura do Estado. Então isso vem enraizado, né, culturalmente, mas por mais que a legislação após 88 e agora com os mecanismos de controle veio aprimorando, a gente ainda enfrenta alguns pequenos casos pontuais aí sobre isso. Então, assim, uma breve reflexão. Ah, mas por que as restrições? As restrições são mais para não haver aí uma vantagem em detrimento de algum candidato, né? Principalmente às vezes o candidato à reeleição, é para manter, e ao mesmo tempo a gente entende, né, a necessidade do gestor público, mas também a gente tem que ao mesmo tempo falar, olha, não adianta, vamos vencer a corrida, mas não vamos capotar na curva, né? Diminui, né? Então, assim, eu estou levantando essa questão aí do princípio de oportunidade, o princípio da igualdade das eleições, porque foi a partir daí que veio toda uma evolução para a gente poder chegar nessa lei de 1997, porque a Constituição ela é de 88, mas você pode ver que quando veio a Constituição e todas as demais normas infraconstitucionais regulamentando cada princípio previsto na Constituição, veio ocorrendo durante a primeira, segunda, nós estamos aí já o quê? Na terceira década da Constituição Federal. Então, não há de estranhar daqui para frente haver mais, né, legislações reafirmando os princípios constitucionais e restringindo ou deixando mais de forma clara e evidente o que é, o que não é, o que é limite, o que é continuação do serviço público, o que é extrapolação, mas também existe uma outra situação. Nós vamos chegar lá no artigo 73 que fala, não é que nós estamos numa eleição que não pode acontecer uma calamidade, mas desde que reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então a gente tem que observar essas questões e assim fica... eu consigo conversar com os senhores aqui, com os doutores, bem francamente, porque nós vivemos a mesma realidade. É diferente se eu trouxesse aqui o procurador da cidade de São Paulo, né? É uma outra realidade, né? Outra realidade. Aqui nós estamos, vamos falar, na linha de frente, de fato, e do município mesmo, bem próximo do cidadão. O cidadão vai direto na procuradoria, né? Então nós não temos, né? Somos a primeira barreira efetivamente o soldado da linha de frente nessas questões aí. Aproveitando, doutor Lucas, assim, eu vou até complementar a fala do senhor, justificando inclusive a estrutura. Aproveite à vontade, tá? Em Perdizes, né? Já vou começar contando para vocês como que a gente funciona lá. A estrutura que a gente tem lá hoje, na verdade, ela foi pensada em 2016, né? Nas eleições municipais de 2016, o colega que estava, né, à época à frente da campanha, do prefeito que sagrou eleito, ele formatou algo diferente, porque a estrutura que era vivida lá era muito semelhante à situação que o Dr. Ricardo pôs aqui, né? E nós pegamos por base Uberlândia, né? Então, de 2016 para cá, a gente evoluiu e chegou num ponto quase que ideal, né? Hoje eu trabalho com 4 advogadas, né? Cada uma delas em um setor. Uma advogada ela fica no contencioso, uma advogada só na parte legislativa, outra advogada na licitação, né, e outra advogada fazendo o administrativo. São todos atendimentos do dia a dia. Né? Nesse período eleitoral, né, mais precisamente o ano de eleição municipal, a gente acaba tendo um aumento sensível, né, de demandas, até porque os setores eles acabam tendo algumas perguntas em virtude até do próprio calendário eleitoral, né? Nós vivemos agora recente, o calendário não saía, a resolução do calendário. Aí quando saía, eu falo, não, e os prazos? O que tem que acontecer? Vai desincompatibilizar? Não vai? Né? Os setores eles acabam, por mais que, né, as mudanças, de fato, elas são muito sensíveis, mas os setores eles aguardam, né, a visita do setor jurídico, uma palestra, uma reunião, como o Dr. Ricardo falou, né, para esclarecer, para pontuar,
né? E acaba que a atuação do setor, né, da Procuradoria, ela é muito importante para evitar, né, o cometimento de infrações administrativas, cometimento de crimes, né, com base na lei eleitoral, a 9.504/97, algumas condutas que de fato não podem acontecer, né, e como os senhores pontuaram, a administração não para, né, a gente tem que pensar que a gente está dando manutenção num avião no ar. Você não vai descer o avião no chão, Não. né, para dar manutenção. É ele voando e nós estamos ali, está tudo acontecendo, né? Nós vivemos situações, né, aqui de prefeitos que estão indo para a reeleição, né, de prefeitos que de repente não estão indo para a reeleição, mas querem finalizar mandato, né? E vão apoiar um candidato de também. fato, né? E acaba que para nós, né, na Procuradoria, como a gente, né, palpita em todos os setores, né, eu posso falar isso com muita tranquilidade, a gente acompanha o planejamento inicial, né? Quando a gente faz uma reflexão e olha no retrovisor, a gente tinha várias ideias, vários planos, e quando vai chegando no último ano do mandato, a gente vê que tem muita coisa para acontecer. E a Procuradoria tem um papel, né, primordial aí, porque estimular, né, os setores técnicos a executar aquilo que a administração deseja. Temos alguns impedimentos, né, já entrando num caso específico, emendas, a gente tem data para, né, colocar em prática ou emitir ordem de serviço, né? Então, assim, o papel da Procuradoria, de fato, ele acaba sendo muito importante porque a gente atua na parte do planejamento. Porque se a gente não passar, se a gente não mandar o projeto de lei na data certa, né? E assim, até entrando num tema muito técnico, o ano de 2024 para nós é um ano que nada pode. É um ano que, a partir do dia 2 de janeiro, várias questões que a administração quer executar, quer fazer, ela se vê limitada em virtude da... Já temos restrições do Não, ano eleitoral. de fato, Do ano eleitoral. Virou... Nada pode e o município não pode parar. Isso, Exatamente. justamente. Muito bem E posicionado. aí, nessa linha tênue em manter o serviço público, né, e respeitar aí o ordenamento eleitoral. E a gente tem que ficar, vamos dizer assim, o procurador esse ano, se os outros anos a gente fala bastante não, esse ano é só Esse não. não. Esse Ou depende. ou depende. Ou depende. Ou depende. Só complementando aqui, se me permite, né? Fica à vontade, doutor. Uma das maiores também hoje questões que chegam para nós lá de dúvidas e pedidos de esclarecimentos é a descompatibilização, né? De fato. A descompatibilização, principalmente servidores da área da saúde, servidores comissionados, professores, né? Conselho tutelar. Conselho tutelar. Então, assim, são agentes públicos que estão aqui na linha de frente também, que tem que tomar todo o cuidado, vamos dizer assim, saber se portar no período eleitoral, para que não incorra em alguma conduta vedada que até possa manchar ou também se tornar um impeditivo, né, no registro de candidatura e até concorrer ao pleito eleitoral. E nisso também a Procuradoria tem que fazer um papel importante, um papel ali de esclarecimentos, planejamento, igual o Flamarion disse, e a gente tem, como diz, eu falo no caso do município de Pedernópolis, hoje não, vamos melhor dizer assim, quando o Rafael assumiu, que ele me chamou para acompanhar lá na Procuradoria, nós pegamos uma situação assim delicada, né? Delicada. E conseguimos, né, dentro das limitações do município, criar uma estrutura meio que reduzida, mais funcional. Nessa estrutura funcional, a gente conseguiu delegar algumas atribuições, assessorias dentro de licitação, assessorias na área do setor ali junto à Previdência do município, que de certa forma caía tudo em cima da Procuradoria, a assessoria de rotina, que é pertinente, interessante também, que de certa forma nos apoia ali, né, nas dúvidas, né, questões complexas, questões do que possam, vamos dizer assim, a travar, né, o bom andamento da gestão pública. E nesse período eleitoral, mais uma vez, a gente temos que saber lidar com várias adversidades. As adversidades estão aí, principalmente a partir, vamos assim dizer,
de 6 de julho, né? Que se afunila Essa tudo. é uma data muito E importante pra essa data, ela é, vamos dizer assim, ela é um divisor, né, dentro deste ano eleitoral, onde que a gente começa a ter maior, então, assim, cuidado nos nossos atos. E a Procuradoria tá lá. Doutor, tem muito pré-candidato lá, servidor público ou não? Temos hoje, acho que 1, 2, Mais ou menos que procuraram o doutor 3 assim. ou 4. Provavelmente comissionados. Comissionados. Temos. Já a situação de Perdizes, doutor Lucas, ela assim, ainda não está totalmente definida. O que a gente sabe é que hoje, na cidade lá, tem 10 partidos, né, e estamos trabalhando com o quórum ainda virtual, né, porque ainda a eleição não aconteceu, e esse quórum, né, seria em torno de 12 mil, né, votos válidos. Então, se a gente for pensar em 12 mil votos válidos, julgando assim uma regra boba, uma conta boba, seriam 120 candidatos. Fatalmente a gente vai ter alguns Vai ter desafios, servidor. né? Vão ter Vai ter servidores chaves, né? Servidores que vão participar do pleito e que a administração vai ter que substituir, né? Então vão ter alguns ajustes aí que a gente vai ter que encarar. Um pouco mais cedo, o doutor Ricardo estava falando, e eu também falei, né, que esse ano é o ano do não, mas também é o ano de recomendar, de orientar um pouquinho mais do que nos anos anteriores, né? Porque nos anos anteriores nós não precisa pensar nesse artigo 73 aqui. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Antes que a gente mude o tema, Uhum. né, eu gostaria só de finalizar na estrutura lá de Perdizes, que a gente tem uma assessoria jurídica também, né? Por sinal, uma assessoria fantástica que tem nos dado assim, um apoio, né, inovador, e inclusive ela trouxe uma metodologia diferente daquilo que a gente estava acostumado. Na gestão anterior eu fazia parte do corpo técnico do setor jurídico lá em Perdizes, e na atual gestão estou como procurador. Na assessoria anterior, a gente recebia quase que assim, um trabalho, né, mastigado. Nessa atual assessoria que a gente tem lá, nós somos estimulados, né, como a nossa equipe é uma equipe, vamos falar assim, grande, e cada um na sua área, somos estimulados a elaborar as minutas, os projetos, né, os documentos, e a assessoria ela vem nos corrigindo, né, bem dizer assim, conduzindo, né, verificando, analisando aquilo que a gente produz, se está na linha correta, se está dentro do entendimento majoritário. Né? Então, para nós, né, nós tivemos assim, a grata satisfação de ter um momento ímpar dentro da administração pública. Né? Quem pôde viver esse período lá, né, tem certeza que já vai sair com a pós-graduação que nenhuma faculdade oferece. Exatamente. O comum do seu entendimento. Eu falo que Exatamente. também nesses 4 anos também foi um divisor de água para mim, principalmente para ter ter adentrado com maior profundidade, né, no direito público, lidar com a rotina de uma procuradoria, lidar com servidores, lidar com setores externos, né, com o povo, né, os atendimentos diários, né? Lidar ali, vamos dizer assim, ter um jogo de cintura tanto com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, com a sociedade civil, enfim, a assessoria nos forneceu elementos que deu esse embasamento, até essa base para que a gente pudesse tratar de igual a igual dentro da estrutura, né? Conferindo até, vamos dizer assim, a validade dos nossos atos, né? Se está dentro ali dos parâmetros da legalidade, da juridicidade, e, como diz, é muito bom. Hoje eu falo assim, digo eu que aonde que eu tenho conhecimento da que você falou, essa questão de entregar o mastigado, ela é arriscada. Ela é arriscada. É você que assina, né? Você que assina. Então, assim, até para a gente se blindar, e blindar, vamos dizer assim, toda a estrutura da administração, a gente tem que ter o acesso, a gente tem que ter a mão, a gente tem que participar da confecção dos atos, né? E até nessa parte onde que a gente fala sobre o período eleitoral, sobre essas condutas que o artigo 73 da 9.504 fala, é bom a gente estar junto, participando, levando conhecimento, tirando dúvida. O que a gente não sabe, a gente procura, corre atrás. Como diz, a gente está aqui para somar, né? Com certeza. Exatamente. Eu gostaria só de
aproveitando a fala do doutor Ricardo, nós mandamos um abraço para o prefeito Rafael. Eu não posso deixar de agradecer também a presença dos outros procuradores, né? E mandar também um abraço para o prefeito Renatinho. A gente sabe do empenho do prefeito Renatinho com o município e, pelo que o doutor Lucas sempre colocou, sabe, a mudança de paradigma administrativo que ocorreu, né, doutor Lucas? Doutor Luiz, eu vou falar para vocês assim, eu fico muito feliz hoje. É certo que o para-brisa é maior que o retrovisor, mas é bom dar uma olhadinha no retrovisor de vez em quando para ver o que né, o que deixamos e vamos deixar também, que eu acho que a minha maior preocupação desde o primeiro dia em que pisei na prefeitura não foi chegar até lá, é saber como que eu vou deixar o dia que eu sair de lá. É o seu legado. Como diz a frase do Juscelino Kubitschek, né? Os homens passam, mas nas instituições ficam seu legado. Eu quero olhar para trás e falar, não, eu vou um dia eu vou, né? Mas vai ficar boa coisa. Eu contribuí, né? Eu contribuí. Eu falo que é uma satisfação, não se compara. Não se compara, você vê o seu trabalho ali e a gente vê o quanto que as pessoas vão desenvolvendo, né? No começo eu estava entregando mastigado também. Nós estávamos conversando aí sobre estrutura, né? Eu tive uns 6 estagiários lá, eu estou indo para o 6º ano como procurador de Campo Florido. Durante um período de 1 ano, eu dava assessoria voltada para projetos de lei. Eu fazia os projetos de lei e aí depois, no finalzinho de 2018, o prefeito Renato me chamou para assumir lá e aí eu fui. Mas eu fico assim, quando a gente fizemos a seleção de estagiários e em 2020 tivemos eleições municipais. E eu tinha 2 estagiários lá. Aí um terminou o estágio, terminou os 2 anos de estágio, né? Falei, olha, terminou o seu estágio e tal, terminou, doutor Lucas, tal. E o que você aprendeu aqui? Falei, doutor Lucas, quando eu vou fazer a peça, o tanto que eu sei enjoado, falei, obrigado. Eu até Era tudo que eu queria ouvir. Eu até troco o enjoado pelo sistemático, de acordo com aquele princípio que existe no direito público, né? O princípio da legalidade. Eu ia falar essa palavra. Exige a técnica, né? A técnica. Exige a técnica. E a técnica é interessante porque a gente vê também a nossa própria evolução pessoal. A gente falando de projetos de lei lá, eu faço projeto de lei, minuta de decreto, minuta de portaria, resposta do Ministério Público, né? Aí, com o passar do tempo, o próprio prefeito falou, Lucas, delega um pouco de coisa, né? Mas tá, né? Vou delegar, prefeito. Né? E aí eu comecei alguns projetos de lei um pouco mais simples, né? Aí eu comecei a passar, a minha assessora, que é lá o nosso braço direito, já começou a fazer, aí eu já passei para o estagiário, já começou a gente ver a transformação nas pessoas, e é interessante que quando a gente está na ponta, a gente pensa assim, não, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, isso aqui é muita gente, vamos falar assim, é muita gente contra eu, né? A gente pensa dessa forma, né? No primeiro momento, fala, nossa, mas ninguém aqui observa isso, ninguém tem uma noção, só eu sozinho. Mas é interessante que o ritmo que você imprime na ponta, 1 ano, 2 anos, mas a hora que você vai lá pro 3º, 4º ano, você olha assim, a turma mudou também. E Já não um adianta, ritmo, muda. Nós podemos até falar que a sintonia do motor é outra. É outra. Então, assim, eu vivi, né, agora estou vivendo, lógico, vivi a eleição de 2020 em Campo Florido, né? Então, chegamos em 2020, eu estava lá no 2º ano como procurador dentro da gestão pública, né, de fato, e pensei, pô, mas o que vamos fazer agora, né? Chegou restrição, nunca vivi isso, a gente passamos aí o período, o ano de 2019 foi um ano bom, aí 2020 nós tivemos assim, ó, primeiro ano que eu estava dentro da gestão pública, Covid. Isso foi um desafio. Não, Covid vai vendo. Foi um desafio porque... Você já estava, né? Eu estava como procurador também. Aí a gente tinha que... Olha só. A gente tinha que fazer compra, respeitando a lei, mas a gente tinha que ser rápido porque, né, olha o tanto de gente que
né? Perdeu a vida. Uma situação excepcional, né? E ao mesmo tempo com resolução eleitoral em vigência. Sim. E com as limitações da 70 Covid, né? Da não, 173, né? Isso. Uniu tudo, né? No mesmo ato. Isso. A própria eleição foi um desafio para nós, Foi. né, que estávamos na gestão. Foi. Organizar filas, organizar Foi. máscara, né? Então, o assim, álcool gel, a gente tinha que observar isso tudo. Então, eu sou da seguinte teoria, eu troco muita ideia com o Dr. Luiz, que quando a gente tem alguma dúvida ou quando a gente não vê uma clareza legal na literalidade do artigo da lei, o que a gente pensa? Eu vou pensar aqui como um fiscal, um Ministério Público. Não, peraí, observou o princípio? Não, observou. Entregou? Entregou. Forneceu? Forneceu. Pagou mais ou menos o preço para aquele momento, porque também a gente teve um momento que não achava aquele álcool 70% não encontrava. Máscara. Aí qualquer fornecedor que tinha, O preço era lá em cima. mas vai fazer o quê? Não tinha no mercado. Não tinha no mercado. A culpa não é da administração pública. A culpa, Equilíbrio, às vezes, né? seria do próprio fabricante que está aproveitando um momento de desgraça e elevando o preço. Tudo bem, vamos. Ah, mas agora nós estamos dentro da eleição. E a gente vai entrar na questão do tema, né, da projeção de gastos, né, manter... Mas espera aí. Mas aí eu entendia também aquela fala anterior minha, que a questão da Covid já era uma situação de calamidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. Sim. Então, ó, juiz eleitoral, né, o Tribunal de Contas, ó, se 2017, 2018, 2019 eu pratiquei X, você me desculpa. 2020 eu preciso de 3 vezes X, ou até 4 vezes X. Totalmente, né? Foi o que a gente viveu Né? na pele. Então, assim, Nós tivemos alguns desafios eu até com acho- reequilíbrio de preço. aquela né? eleição Sim. 2020 foi a eleição mais desafiadora que teve. Eu ainda era novatão, né, dentro da gestão pública. Com direito público a gente sempre foi invocado, mas dentro da gestão pública, a hora que eu me deparei com aquilo, eu ficava, gente, eu tô assinando isso tudo aqui. Que A vai lei de ser? responsabilidade Que fiscal, a LIA, né? A danada da LIA, né? a lei complementar 101 tá A ali, né? 101. Falei, o que vai ser da minha vida, né? Mas aí eu pensava assim, não, eu vou fazer o seguinte, se eu não estou encontrando aqui, né, algo regulamentado, né? Porque depois ainda, acho que em fevereiro daquele ano, o governo federal, para a questão da Covid, foi em fevereiro, era uma lei 11.730. Era uma lei assim que tratava, depois teve a 173, né, que suspendeu lá gratificações e tal, para focar todos os recursos para a saúde e tal, enfim. E a gente teve ainda, não só essas restrições essa questão sanitária da Covid, combinada com essas restrições, nós tivemos o pós-eleição e o pós-Covid. Porque o que aconteceu no pós-eleição e pós-Covid? O pós-Covid, quando começou a voltar à normalidade, povo vacinando e etc e tal, começou a vir uma enxurrada de servidor falar, vai voltar a contagem do meu quinquênio? Não vai? Aquele período, quanto tempo ficou suspenso? Eu vi na televisão que os profissionais de saúde, de segurança pública voltou. Agora eu já vi... Vamos falar, e às vezes a imprensa também solta, voltou o quinquênio, aí o servidor que não é, só olha a manchete, fala, e vem no procurador, mas vem assim, né? Sim, e aí a gente tem que ter, igual o Dr. Ricardo falou, a gente tem que ter o traquejo, a tranquilidade, fala, não, calma, eu vou te mostrar aqui o que dá, o que não dá para fazer, o que é, o que não é. Então foi quando começou abrir o sol daquela eleição de 2020, né, lá para o final de 2021, foi quando começou a clarear, porque mesmo no primeiro ano de alguns prefeitos que foram eleitos e reeleitos, né, 2021, sim, a gente ainda continuou com aquele pós, né, quer dizer, a metade da Covid, né, sim, 2021, né? E o final dela, e a gente ficou assim, poxa, e o tanto de coisa que a gente fez no ano passado, assim, tudo... E, ao mesmo tempo, cria-se também, às vezes, até um vício na administração pública, que aí, a hora que acabou a emergência, a gente tem que sair fazendo o quê?
procurador fala não, mas recomenda, faz instrução normativa, Sim. né? A gente tenta pegar o substrato da lei, reduzir, né, tirar a nata mesmo e colocar dentro de uma instrução normativa da forma mais didática possível, né? Agora parece que está tendo até o direito gráfico, né? Agora estão querendo Sim, regulamentar o sim. direito gráfico, né? Eu tô quase pensando em fazer o direito gráfico também. Direito gráfico É. agora? Direito gráfico, né? Tem a petição aqui, a gente está acostumado com o nosso jeito tradicional, né? Sim. Mas aí tem assim, eu coloco aqui à disposição a vedação e coloco um gráfico aqui, um desenho, né? Isso Ilustrativo, simboliza o uma tema. ilustração, mas É a tipografia, né? mas aí a gente vai voltar na Constituição de 88, que eu quero que vocês entendam assim, quando a gente entende os princípios e a Constituição de 88 e toda a história para chegar na Constituição de 88, a Constituição de 88 eu vi como uma criança. Criança nasce, né? Vai ter os primeiros passos, primeiro vai, né, começar a enxergar, depois enxerga colorido, né, bate palminha e tal. A Constituição começou com aquela série de princípios. Aí depois que esse monte de emenda que teve, misturou, né, na Constituição Federal, que na minha opinião que deveria ficar só com a parte principiológica e objetiva do Estado. Aí eles já foram tratar de piso dentro da Constituição, de não sei o que dentro da Constituição, né? Podia ter feito leis infraconstitucionais, lei complementar aprovada lá nas duas casas, com o quórum qualificado, mas tudo bem. Então vamos lá, nasceu a Constituição em 88. Aí a gente tem essa lei, a 9504 de 97. Então nós ficamos aí de 88. Depois, né? Não, mas tudo bem. Você vê, e aqui ela já está com 30 aninhos aqui, né, mais ou menos. Então a gente fica dando uma olhada na questão evolutiva, né? Quando tinha, vamos falar, aquele tempo, aquela época de eleições pode tudo, né? Eu participei de eleição, mas lógico, dentro do grau de instrução que eu tinha na época da eleição. Vamos falar assim, eu fui um menino que carregava santinho de porta em porta de casa. Que tinha o boné, Tinha o boné do candidato, né? A bandeira do candidato. E arrumava briga, e se tiver, pegava um pedaço de bambu da bandeira e dava bambuzada nos outros. Quem não viveu isso, né? Todo mundo. Aí depois, lógico, e depois num outro momento eu já era acadêmico do curso de Direito, já, né? Não, agora eu já estou fazendo a parte aqui mais, né? Aí depois a gente, né, enfim, vai desdobrando. Eu digo que sempre, assim, por mais que a gente goste, né, tenha uma maior afinidade, são, né, distintos o direito eleitoral do direito público, mas é interessante que a maioria dos colegas que eu conheço, procurador, entraram no direito público por meio do direito eleitoral. Começou No a primeiro carreira, momento, né, no primeiro momento, gostou do direito público. Aí no segundo momento a vida, né, do direito eleitoral, perdão. No segundo momento a vida levou para o direito público. Aí quando você está lá dentro do direito público, aí é o ano que coincide, né, as duas disciplinas, abraça, porque vamos falar assim, aqui nós não estamos debatendo como que vai se dar o registro do candidato, não. Aqui se você pegar o 73 aqui, ele é só restrito mesmo à forma que a administração pública tem que agir no ano eleitoral. Evitar... justamente para não desequilibrar. Não tem nada a ver com... Vamos deixar... justamente para não a gente desequilibrar para o processo manter eleitoral. a Exatamente. isonomia e a lisura. Isso, Sim. aqueles dois princípios aqui, eu até anotei aqui. A Ó, isonomia e a da lisura. igualdade de oportunidade e princípio da paridade de chances nas eleições. Princípio. Manter, como diz, buscar e fomentar aquela igualdade, que todos estão no mesmo patamar. Exatamente. Que, então, a partir de todos estar no mesmo patamar, aquela pessoa que hoje detém a máquina pública, ela não pode se valer dela, né, para proveito próprio conseguir, Exatamente. como diz, tirar aquela balança da igualdade, né? Isso nem se o atual prefeito for candidato à reeleição, Não, ou se isso. ele não for candidato. Exatamente. O município tem que se enquadrar dessa maneira para não causar o desequilíbrio, independentemente se o prefeito Exato. é candidato ou não. Ele tem que ser uma figura externa. Ele tem que ser uma figura externa entre a eleição e os candidatos.
Máquina pública está ali para servir o povo. Isso. E não a máquina pública está ali para servir o candidato. E esse tema, hoje, a gente pega os gestores estão bem mais esclarecidos do que Exatamente. a década passada, a Exatamente. 1990. Exatamente. Que, como diz, a pessoa entrava na administração pública e achava que a prefeitura ela era para si. Não a prefeitura, ele não estava ali para servir. Ao contrário, a prefeitura servia a ele, ao propósito dele, ao grupo dele. Hoje não. Hoje o gestor, ele está ali para somar e dentro da estrutura da administração pública trazer, vamos dizer assim, fomentar o bem-estar social a toda a coletividade. E eu quero aproveitar esse gancho e até levar essa complementação da resposta por Dr. Flammarion. É nesse momento que nasce a boa governança, com a administração isenta, mesmo no ano eleitoral? Muito interessante essa palavra, Dr. Lira. Boa governança. Nós estamos vivendo um momento, né, que muito se questiona, né, a lealdade, a aplicação correta do recurso público, né, e desde que eu estou na prefeitura, né, nessa função de procurador, eu tenho ouvido muito, né, essas duas palavrinhas, boa governança. Porque boa governança ela é sinônimo de quê? É sinônimo de uma saúde boa, é sinônimo de uma educação de destaque, ela é sinônimo de uma segurança pública eficiente. Então, nota-se que hoje a boa governança, né, dentro de uma administração pública, e somada à questão eleitoral ainda, né, no ano de eleição municipal, ela é muito importante, né, e a Procuradoria, ela acaba sendo o âncora, né, o setor que puxa, que estimula, vocês me desculpem, nas falas do Dr. Lucas, a gente baixa instruções, a gente tenta, né, trazer um linguajar mais objetivo, mais transparente, para que toda a administração consiga desempenhar o seu papel, consiga, né, prestar um serviço de qualidade, né, como o Dr. Ricardo posicionou. Então, a boa governança, nesse momento, ela, né, de fato, né, ela vem assim, trazer uma nova roupagem daquilo que a gente viveu, né, trazendo a experiência que o Dr. Lucas até posicionou de uma gestão anterior. A gente vê que está evoluindo, né? A administração pública como um todo, ela começou num formato mais ligado à questão a prefeitura é minha e vem evoluindo, e hoje a gente está num ponto que a administração pública é como se fosse uma empresa. Exatamente. Que o gestor, o prefeito, né, a Câmara de Vereadores, o secretariado, E tem né, metas. todos tem têm metas. que ir lá cumprir, prestar um serviço de boa qualidade, entregar para a comunidade, né, um serviço bom, né, comparando-se a nível de uma empresa particular mesmo. Então, a boa governança ela veio virar a chave, né, para nós. Só complementar que o Flamengo, se me permite, você vê tanta coisa engraçada. Há uma linkagem entre o que o Lucas falou e o Flammarion disse, e que você disse. O princípio da eficiência. O artigo 37, né? Pós da falando, com a emenda constitucional. O famoso LIMP, que é o ele 5 veio, principais, né? Posteriormente, agora veio a eficiência. Eficiência está vinculada diretamente à eficiência. Uma gestão ela tem que ser eficiente, uma máquina pública tem que ser eficiente. Se não for eficiente, qual que é a necessidade de ter uma administração pública? Não, e o tanto que historicamente os prefeitos, se nós pegarmos, o Dr. Lucas falou isso muito bem, se nós pegarmos os prefeitos antigos, como eles trabalhavam e como os atuais prefeitos trabalham, eu tenho certeza que o Dr. Lucas tocou num ponto muito importante do LIMP. Aproveitando que o senhor está falando, deixa eu só trazer um caso engraçado aqui. O assunto tá bom, né? Participei recente agora de uma inauguração de um evento, né? E um dos homenageados no evento contou que quando foi lá, foi construir o espaço e tal, o prefeito da época entregou para ele 2 cheques assinados em branco. Nós que estávamos lá do setor jurídico, o Dr. Paulo Afonso estava junto. Nossa, mas como assim? 2 cheques assinados? Então, assim, é um momento, lá naquele momento, né? De repente essa era uma prática usual. Hoje isso já está descartado, não existe mais isso. Mas né? eu quero trazer
a interrupção foi muito importante, doutor Flamarion, porque nós também já ouvimos, eu tenho certeza, doutor Ricardo, doutor Lucas, né, que tinha prefeito que andava com o talão de cheque no bolso. Lá na prefeitura de Talão Pedernópolis, de requisição de combustível. lá na prefeitura de Pedernópolis ainda tem até hoje o cofre onde ficava guardado o dinheiro. Naquela época, vamos dizer assim, antes que não tinha as informações, a informática, a tecnologia em si que tem hoje. Exatamente. Sacava-se o dinheiro na cidade de Araxá, levava-se o dinheiro para os cofres da prefeitura e dali fazia os pagamentos. Literalmente no cofre da No prefeitura. cofre da prefeitura. Esse cofre, então, eu falo daquela é uma relíquia, ele faz parte hoje, eu tinha que ser até, como diz assim, tombado, né? Como diz, uma figura histórica ali dentro daquela repartição pública. Mas eu falo, evoluímos demais, evoluímos com qualidade. É nesse ponto que eu quero trazer o gancho para o tema da nossa discussão. Olha só, os prefeitos andavam com os talões de cheque, o dinheiro ia para o cofre da prefeitura, né, as requisições de gasolina, assinava e mandava pagar. E a evolução do direito, o LIMP, para quem não sabe, né, o que é o LIMP, né, ele traz os princípios da administração pública, que são os princípios da legalidade, né, o princípio LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, não é? Publicidade e eficiência que você falou. Agora, trazendo para o nosso tema, doutor Flamarion, e falando do seu nome, eu quero mandar um abraço para o prefeito Roberto Bergamasco, porque nós falamos do Rafael, do Renatinho. Sim. Roberto, que com aquela simpatia, com aquela simplicidade, foi um touro nessa administração, a gente sabe muito bem disso, é um guerreiro, né? E é palmeirense, né? Se ele ouvir o podcast, ele vai falar, nossa, falar do meu ninguém Palmeiras. É perfeito, não, mas tá bom. Tinha que ter um defeitinho. Tá bom. Eu quero trazer a discussão para a importância da Procuradoria quando ela trouxe essa mudança no comportamento dos prefeitos e no comportamento das administrações públicas, com a Constituição trazendo a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, né, a publicidade e a eficiência, e mudou uma mentalidade. E aí eu faço essa pergunta para os três, e aí vocês vão jogando a bola aí para cada um, e vou começar agora com o Dr. Ricardo, porque uma pergunta eu comecei com o Dr. Flamarion, a outra com o Dr. Lucas, agora com o Dr. Ricardo. Assim, de uma maneira muito tranquila, como que a Procuradoria de cada município trouxe para o gestor os princípios, a sua aplicação e, ao trazer a aplicação desses princípios, o que mudou para a gestão pública? Doutor Lira, de forma bem, vamos dizer assim, sintética, eu acho que hoje o que deu uma diferenciada foi na mentalidade. A mentalidade hoje, até quando, vamos dizer assim, assumi a Procuradoria, eu já tinha uma mentalidade que eu tinha que trabalhar com previsibilidade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho que ter uma noção e um planejamento, eu tenho que ver o que a legislação me permite, o que a legislação não me permite. E a partir do meu permissivo legal, eu traçar metas. Onde que a gente vai poder fazer, o que não pode fazer, e já pensando nesses em eventuais efeitos ou positivos ou negativos, até no período eleitoral. Então, a Procuradoria, no meu ponto de vista, quando eu assumi, eu fiz essa avaliação, e eu falo que eu sou marinheiro de primeira viagem, conforme falamos, né? Eu vim para o direito público através do direito eleitoral, né? Quase todos. Quase todos, de fato. Foi, assim, um choque de realidade, né? Principalmente pelaquela questão que você faça o que a legislação te permite, só e somente só, né? Então, a partir disso, você traçar metas e trabalhar com a previsão legal foi uma guinada de 180 na minha noção jurídica, uma noção técnica, melhor dizendo. Hoje, eu falo assim, eu tenho conforto em dizer que eu tenho segurança em falar no que o gestor pode fazer ou não pode fazer, dentro
do que a legislação me permite e, a partir disso, entregar para ele informações mais claras e objetivas. Mas, mesmo assim, a gente também temos que tomar sempre cuidado. Ainda está em voga esse assunto lá hoje, em questão, vamos dizer assim, junto aos tribunais superiores, o ativismo judicial, né? Não basta o que está na lei. Você tem que saber o que o tribunal entende. Sim. Eu acho E que aí pega. um grande reflexo do que a gente vive nesse momento está muito ligado à questão das eleições federais, né? A gente vem do ano de 2020, né, que vinha de uma gestão, vamos falar assim, de partidos de direita, né, e que houve um estímulo dos órgãos de fiscalização. Aí é onde entra essa questão do LIMP, né? Os órgãos de fiscalização acabaram nos cobrando, né, um certo cumprimento mais efetivo e a comprovação disso, né, dos princípios que a Constituição prega dentro da administração pública. Então, não que não se seguia os princípios, mas passamos a ter que passar informações, relatórios, né? Tá aí o Tribunal de Contas Mineiro, né? Um dos mais eficientes, mais tradicionais, né? Que os entendimentos, pelo menos o que a gente acompanha, o que a gente vive aí, né? Quase que não são alterados, né? Eles são mantidos ao longo de um bom tempo. É um dos últimos tribunais a rever suas decisões, né? E para nós, assim, a gente acaba tendo algum desafio a mais em somar, em trazer inovações, em melhorar aquilo, nas palavras do Dr. Lucas, melhorar o que já existia, né? Porque não é que era ruim, né? A gente pegou uma estrutura. E a nossa intenção sempre foi o quê? Melhorar ela cada vez mais. Então, quando a gente pensa, né, na aplicação dos princípios, né, de eficiência, o princípio da legalidade, principalmente, é um dos que a gente mais ouve, né? Puxa vida. Tudo dentro da administração, né? Podemos fazer isso? Não pode. Isso aí não tem legalidade. Ou determinada situação, não, tem previsão legal, está previsto no orçamento, né? Então, alguns ajustes ao longo, né, dos anos, né, dentro da gestão, a gente acabou cumprindo, trazendo aqui para uma questão específica, por exemplo, os eventos que a gente tinha dentro do município, né? Eu tenho certeza que os colegas aqui regulamentaram, né, festas, eventos tradicionais, passaram leis no legislativo, tiveram um apoio legislativo. Calendário cultural. Isso, justamente para quê? Para chegar nesse momento agora, exatamente, né, do ano de eleição municipal. Estamos mantendo a rotina dos 3 anos anteriores. A questão da previsibilidade. Da previsibilidade. Então, assim, são questões que a gente vai contribuindo, né, vai somando para o que existia, né, e eu tenho certeza que, né, os próximos que virão, né, ainda vão fazer, né, melhorias naquilo que a gente acha que está fantástico. Só uma observação também que o Flamarion falou, uma coisa também que eu pude notar, que lá dentro de Pedrinópolis a gente está implementando e começou a implementar com maior gás nesse 2021 para cá, é a questão da transparência. Até para dar mais ênfase, né? A tecnologia, né? A transparência. E a transparência dos atos, a gente ser mais transparente não só perante o legislativo, quanto o judiciário, perante também a população. A população ter noção do que vem e o que faz. E a quem está sendo entregue aquela, vamos dizer assim, aquela prestação de serviço. Que afinal de contas, né, a gente volta sempre naquele assunto, que a prefeitura está ali para servir a população, para entregar o bem-estar social. Mas vocês querem ver só? Vamos refletir aqui, então. Não é muito tempo, não. O Dr. Luiz é mais experiente que a gente, tá? Vocês entenderam, mais né? experiente, vamos Como lá. é que é aquele termo? É baluarte? Isso, exatamente. Decano. Vocês ouviam falar, não é muito tempo, não, há 10 anos, 10 anos. Vocês ouviam falar essa palavra governança, compliance, boas práticas na gestão pública? Aquelas cartilhas que o Tribunal de Contas manda para os municípios, vocês têm regulamentação disso, vocês têm regulamentação daquilo. Vou chegar. Vocês viram agora que teve uma mudança, né? Constituição, então, é de 88, e em 93 veio a lei de licitação.
e que ela perdurou e até final do ano agora, dezembro, né? Com as prorrogações que ela teve, enfim. Aí veio essa 1433. Aí, Fantástico. mas nós vamos pro tema, hein, doutor? Vamos lá. Vamos pro tema, senão nós vamos contar. Controvérsia. Senão a gente vai falar... Controvérsia sobre essa. Essa, eu vejo assim, muita gente viu essa lei de licitação, a 1433, nossa, não vamos conseguir. Ela partiu, né, eu fui olhar os princípios, a 8666 tinha, era pouco, 6 ou 7. 6 ou 7. Essa é 22. Essa é 22. Por quê? Porque na hora que você está fazendo uma aquisição, o processo às vezes está um documento de uma certa forma, eu tenho que me socorrer o seguinte, não estou vendo aqui, claro, na lei, né, taxativo, né, aquela interpretação literal, não, vou me socorrer ao princípio. Não, o princípio pede para eu ver de que forma. E é da mesma forma aqui. Aí eu faço uma pergunta para os senhores, para o doutor Lira também. Tá? Olha só, eu passei... Vai ser inquirido. Vocês acham que o rol previsto no artigo 73, ele é taxativo ou exemplificativo? Taxativo. Eu entendo Taxativo. Taxativo. O da 9.504 eu entender o 73. Eu entender como taxativo. Taxativo. Ele tem que ser interpretado nos deixa numa posição muito restritivamente. confortável essa interpretação. Sim. Estou falando aqui a nível de procuradoria. Eu até ouvi uma Porque... apreciação de um julgado do Tribunal Superior Eleitoral que falava que tem que ser analisado de forma restritiva, não ampliativa. Ou seja, então, a partir do momento que aquelas condutas são as que estão vedadas, você tem que entender aquele rol que, de certa forma, ali ele é fechado. A divergência vai ter. Tem gente que vai entender que aquilo ali vai ser igual lá no... Você pega lá da improbidade administrativa. Também não é tão fechado. Há condutas que não estão previstas, mas pode ser enquadrada desde que observada a questão principiológica. A ofensa, a moralidade, transparência, publicidade, eficiência, enfim. Eu vou pela do Flammarion. Taxativo. Taxativo. Nos coloca numa situação muito, vamos falar assim, cômoda para orientar, né, os setores que estão, né, buscando uma informação, buscando uma segurança jurídica para conduzir, né, a prefeitura, né, no ano de eleição municipal. Porque a partir do momento que algumas questões a gente passa para o lado da ampliação, da interpretação principiológica, nós estamos assumindo um risco. Lá na frente, pode dar o 80, mas pode dar 8, pode dar 0. Agora outra questão. Outra questão, ó. Não, então, vamos lá. Nos comunica aí seu pensamento. Não, vamos lá. Estamos formando aqui, tá 2, ainda falta 2. Mas quem desempata é o doutor Luiz, O decano. porque é o decano. Então ele tem 2 votos em caso de empate da turma, tá? Pergunta que o doutor Lucas colocou na bancada, na mesa. Capciosa. É capciosa. Eu vou um pouquinho. Ela é mais do que isso, ela é filosófica. De fato, não. Né? De fato. Mas antes deixa eu colocar o que eu penso. Porque essa discussão ela é efervescente, né? Vamos desempatar. Eu entendo, tá, que a vontade do legislador, né, ela é extremamente focada na elementar de cada tipo, de cada parágrafo e de cada inciso do 73. E eu acredito que ela é taxativa, porque se a gente for dar uma outra modalidade de interpretação para ela, nós podemos decidir tanto para A quanto para B. Né? Aí vai depender do ativismo judicial. Isso. E ontem eu falei essa questão, eu falei que muitas das vezes, né, o judiciário, até por algumas tendências históricas e comprometimentos com as questões evolutivas, o judiciário tem lado antes de ter a liberdade de julgar. E nós não podemos dar com a legislação. O legislador, quando ele elabora, quando o legislativo elabora a lei, pode ter certeza que lá atrás tem um técnico jurídico que está dando um total suporte para ele. Eu vou
para não alongar e não falar mais tempo, eu vou pelo taxativo, doutor Lucas. Taxativo? Mas vamos lá, que eu tenho certeza que o seu contraponto ele vai trazer uma discussão mais efervescente. Exatamente. Vai nos estimular uma reflexão. Eles falam assim que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Porque A dúvida, é a né? dúvida que nos estimula. Então vamos pegar um caso. Eu vou colocar um caso aqui. Não é concreto, não, tá? É imaginário aqui, então. A gente pega lá o 73, o inciso 1 que fala ceder ou usar, né? Por parte. É dolo ou culpa? A vontade dolosa ou culposa? Pega vou dar um exemplo. O motorista. Sim. O motorista, tá? O motorista foi lá, pegou o carro da prefeitura, foi buscar um eleitor lá na zona rural, por exemplo. O motorista foi por conta dele. E aí? O motorista não é candidato. O carro é do município. O carro é do município. E o motorista, às vezes, também... Tudo bem que tem aquele princípio que não pode se escusar de conhecer a lei e tal. Por Sim, isso que a gente parte sim. para a questão da conduta, se ela é dolosa ou culposa. Como que a gente interpreta? Chega... Nós precisamos de mais Eu- elemento aí. Quem mandou? Exatamente. Se o servidor for candidato, eu entendo. Não, aí já Aí tranquilo. é doloso. Não, tranquilo. Se houve... Aí é doloso. Aí não tem Vamos, culpa, não. Aí- vamos dizer que ele não esteja com a camisa do Palmeiras, mas ele esteja com a camisa do candidato. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Mas aí A eu vou questão- penalizar quem? O servidor ou O a servidor, administração? a administração, Prefeito? o prefeito. complexo, Para vocês verem, é para vocês tendencioso, verem, é para vocês tendencioso. verem. Não, mas ou às vezes, quer ver? Ou às vezes eu tô olha só, o prefeito tá de um lado aí, de um candidato, não tá sabendo também, o motorista tem a chave do pátio, foi lá, pegou o carro, foi, buscou e ainda buscou pro outro candidato. Vamos falar assim, que se prove. Uma situação bem... Bem esdrúxula, confusa. né? Bem assim, buscou para o outro candidato. Porque, veja bem, o prefeito não dá conta de cercar tudo. Não. Primeiro ponto. O prefeito não dá conta de cercar tudo. Às vezes eu tenho aquele servidor que gosta demais do prefeito. Nossa, eu gosto demais. Eu não espero ele nem falar nada para mim, eu já vou lá fazer. Quer dizer, ele, na cabeça dele, acha que o prefeito falaria para ele fazer aquele tipo de coisa. Bom, o prefeito não falou. Então, assim, aí se a gente trabalhar, então, eu pensei nisso, nossa, se a gente trabalhar, não, mas foi mesmo, Eu entendo. se a gente trabalhar, então, no rol taxativo, perfeito, aí a gente pega o inciso primeiro, que é a hora que fala ceder ou usar, existem várias formas de ceder e Sim. várias formas de usar, e depois o ativismo judicial... Eu tô para falar para os senhores, eu sou voto vencido aqui. Voto vencido. Sou voto vencido aqui. Eu tô para falar para os senhores que esse rol aqui, dependendo do caso concreto, na judicialização, ele pode ser Exemplificativo. exemplificativo. Mas eu vou mais Mas- além. Eu vou mais Mas além. agora, lógico, como procurador, eu não posso inventar também, tá? Só Para te A re- responder essa a questionamento... recomendação eu tenho que dar ela. Vamos ver, só- doutor Ricardo, se o senhor vai na mesma linha que eu quero. Eu Tá. para te responder esse questionamento, você falou do servidor que foi lá e pegou o veículo. Tal, beleza. Alguém foi beneficiado com o ato? Um candidato foi beneficiado com o ato? Para responder esse questionamento, eu perguntaria mais isso. elementos, Eu mais perguntaria assim, detalhes. algum Ou candidato voltaria para o foi princípio, be- né? Voltaria para o princípio. Afetou a afetou igualdade de isso. oportunidade. Ou, Exato. né? Houve um benefício específico a um candidato? Algum candidato se beneficiou com aquela conduta do agente, do servidor público? Beneficiou. Mas vamos Houve um dizer, benefício? pronto, vamos falar que Beneficiou. beneficiou. Eu Pronto, sou o candidato, aí- mas eu não sei também. O cara é apaixonado por mim, foi lá, pegou o carro da prefeitura e foi buscar 2 eleitores para votar nele. Ele não foi a pedido do candidato. Ele foi Exatamente. Tá vendo? É aleatoriamente. difícil. Deixa eu contar para vocês. Não, mas aí... É porque aí- quando a gente traz isso para... Doutor, eu vou te falar aqui. Quando vem na prefeitura, eu estou contando para Sim. vocês isso aqui, nós estamos com foco no artigo 73, por conta da especificidade do assunto, mas na prefeitura chega a situação cotidiana Sim, Que você- imagina. Complexa. que eu nunca consegui até hoje. Lógico que a orientação, a recomendação que eu emiti em 8 de abril lá, ela é
vamos falar assim, ela é restritiva aos incisos do artigo 73, Sim. tá? Restritiva. Eu tenho uma outra Eu interpretação. não posso, né? Na recomendação não posso, mas a questão é o caso concreto. Eu tenho uma outra interpretação. Eu quero vislumbrar o caso da mesma maneira que você exemplificou. Vamos imaginar, o prefeito não sabe, o cidadão vai lá no departamento, sabe, de trânsito, pega o carro com a camisa do município, vai lá, pega o eleitor e traz o eleitor. Primeiro, no dia da eleição, o município fornece uma relação de veículos para Esse motorista. Transporte. Né? o Exatamente. transporte de eleitores. Se o servidor, motorista, foi lá e pegou o carro, inadvertidamente, o prefeito não está sabendo, sabe, ele vai cair naquela nova resolução desse ano que o Tribunal Superior Eleitoral fez dos ilícitos, tá, cometidos dos ilícitos eleitorais. Ela engloba tudo. E quem vai responder não é a municipalidade. Quem vai responder vai ser o servidor. E ele vai responder duplamente, doutor Lucas, pelo seguinte, porque ele vai responder, né, eleitoralmente, um processo, e ele vai responder também o quê? Dano Administrativamente. Ele foi lá e pegou o carro. Não é dano, é dano. É dano. Ele usou o configurar carro, o dano combustível do carro, Sim, desgaste do carro. mas ele não estava autorizado, ele não podia, foram feitas todas as orientações para ele, né? Se ele fez, mas eu não sabia, alegando um desconhecimento, ele vai ter uma punição administrativa e uma punição eleitoral. É porque muitas das vezes, doutor Luiz, na administração, e o doutor Flamarion e o doutor Ricardo podem intervir a qualquer momento. Então, estão autorizados. Mais que autorizados. Eu tô até achando um argumento aqui para discutir essa questão. Sim. Já virou advogado de defesa. Mas a Não, questão, é para contrapor ele, sim, porque... mas a questão levantada, o porquê? É porque a gente precisa lembrar o seguinte, servidor, muitas das vezes entende que é só o mandatário, o ordenador de despesa, que é responsável pela, né? Aí fala assim, não, vai recair sobre vai cair na cabeça fulano, do prefeito ou do secretário. Sim. E não é dessa forma. Então, assim, essa reflexão é interessante para deixar bem claro que é todo o servidor. É toda Não é o ordenador, não é o chefe, não é o coordenador e não é o prefeito. É todo Até o servidor. gari. Até o gari. Até o gari. Até o gari. E não que o gari Até o esteja num posto menor, mas vamos pegar do motorista, do gari, da professora, do psicólogo, do médico, do farmacêutico, né, do motorista da ambulância. Nós já tivemos um caso de um motorista de ambulância que foi buscar um paciente aqui em uma comarca aqui perto, em um município aqui perto, tá? Ele saiu, sabe, de uma passeata eleitoral, foi com a camisa do Aí, ó, agora a pergunta que eu faço. Servidor pode trabalhar para candidato? Desde que fora do expediente. Então, aí veio aqueles cargos comissionados que não tem controle de jornada? Então, Não. Nós tivemos uma Você inovação tem que recente. afastar. Né? É o caso do procurador-geral. O Sim. procurador-geral ele não pode atuar tanto na campanha como questão técnica, questão jurídica, quanto também levantando a bandeira e pedindo voto. Sim. Não, é uma questão, vamos dizer assim, que a própria legislação ela deixa bem Ela claro já isso. impõe. Ela já impõe essa situação. Mas aquele servidor que não encontra-se com jornada de trabalho, com dedicação exclusiva, que tenha jornada, vamos dizer assim, previamente definida, passou do horário de trabalho dele, ele pode fazer a campanha, difundir a ideologia do seu candidato. Escuta, né? o doutor Flamarion, Nós que tem um tivemos posicionamento. uma inovação recente. Né? A Justiça Eleitoral entendia que mesmo de férias, até pouco tempo, o servidor não poderia. Né? Porque mesmo de férias ele não poderia. Ele estava sendo as férias custeadas pelo ente público. Aí ele não estava descansando, vamos falar assim, ele não estava descansando. E atualmente, né, o entendimento já mudou. Se o servidor está afastado, ele está de livre, ele está de férias, sem problema, ele pode estar atuando, inclusive na pré-campanha, né, do candidato que ele pretende apoiar. Agora, algo que não pode, e que é difícil até para nós controlar,
são os compartilhamentos de post, né? São as brigas que fatalmente, né, já começaram aí com a pré-campanha, né, discussão, postagem, tudo durante o expediente. Exatamente. Né? Infelizmente, assim, esse é um desafio que a gente vive na pele, né? Já entrando, assim, em situações reais que a gente vai ter que trabalhar, e isso o senhor viveu em 2020, né? Eu também vivi lá em Perdiz, essa dificuldade de sentar e identificar e ter denúncias e ter que Chovia esclarecer. representação, né? Vamos E, fazer uma ata notarial dessa imagem aqui e vou levar para o Ministério Público. E coibir também, né, a prática de campanhas dentro de órgãos públicos. Isso é complicadíssimo em cidade pequena, você Sim. coibir. E explicar também que estamos em período pré-eleitoral, explicar para o pessoal que se auto-intitula aí como pré-candidato o que eles podem falar ou não falar. Isso também é difícil demais. Nossa. Ainda mais dentro da administração administração. Dentro da pública. administração. A gente busca dentro do permissivo legal e dentro da que a gente pode fazer, até para não extrapolar, vamos dizer assim, as competências da Procuradoria, aos servidores que se encontram ali, a gente sempre apresenta, vamos dizer, os esclarecimentos necessários, como ele se portar. Se ele tem interesse em concorrer a uma cadeira, tanto no executivo quanto no legislativo, como eles devem se portar tanto nesse período pré-candidatura quanto no período pós-candidatura. Afinal de contas, até a forma pela qual ele for no Instagram ou em qualquer tipo de rede social, o que ele falar, ele pode estar se prejudicando. E isso é muito complicado em cidade pequena. E cai na situação que o Dr. Lira posicionou aqui. Pode responder administrativamente, né, e pela justiça eleitoral. Exatamente. Meus amigos, o nosso estúdio, o nosso programinha aqui do podcast Papo de Eleitor, vocês perceberam que ele fomenta as discussões, nós vamos ficando mais íntimos com o microfone, né? E eu quero fazer um agradecimento a vocês pela presença de cada um. Dr. Flammarion, o senhor deixou o município de Perdizes e veio nos prestigiar, né? O doutor Ricardo, né, também saiu, sabe, de seu, né, município e veio aqui para dar toda essa contribuição. Dr. Lucas, né, está aqui à nossa disposição aqui também, viajando. É importante que os nossos ouvintes e as pessoas que visitarem o nosso podcast percebam que nós estamos com 3 excelentes procuradores, de pessoas que dedicaram a sua vida para auxiliar o município, para auxiliar os seus prefeitos, para impor realmente o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, fazer um município com boa governança. Então, eu quero agradecer, doutor Flammarion, doutor Ricardo e doutor Lucas, a presença de vocês. Eu vou abrir a palavra para vocês, tá? Para as considerações finais, com a seguinte questão, tá? É uma fala bem assim resumida de vocês, porque o nosso assunto é longo, vou convidá-los outras vezes, né? Eu vou fazer a seguinte pergunta: a administração pública no ano eleitoral, em razão das consequências e dos reflexos da lei eleitoral, ela muda o seu comportamento na legalidade? Doutor Lucas. Muda. Por mais que a gente queira dizer, olha, o comportamento veio igual aos 3 anos anteriores, né, fechado o ciclo de 4 anos, muda. Não tem... em todos os momentos, tanto do candidato aí, do chefe do executivo à reeleição, quanto ele também estando aí, encerrando aí o ciclo de reeleição, muda sim. Por mais que são pessoas, né? A administração pública é formada por pessoas. E aí é aquele papel, né, que os doutores aqui explanaram muito bem, é o papel nosso de recomendar, orientar, né, pedir, né, explicar. Eu também concordo com o senhor, doutor Lucas. Realmente, no ano de eleição municipal, muda muito.
a legalidade ela fica mais aflorada, os desafios, né, de alguns projetos eles acabam sendo postos à mesa, né, a própria, vamos falar assim, a posição da estrutura, procuradoria, né, é elevada a um nível de provar a capacidade técnica, né, que nós temos, que a gente convive aí, que a gente mostrou ao longo dos anos, né, da gestão, e de fato muda muito mesmo. Né? E aqui eu já queria aproveitar a oportunidade, né, agradecer né, esse momento aqui no Papo de Eleitor, né, no programa que nós fomos convidados pelo Estúdio Growth, né? Agradecer a presença, né, a oportunidade de estar sentado numa mesa aqui com o Dr. Lucas, né, com o Dr. Ricardo, né, com o nosso baluarte, Dr. Luiz Antônio, Dr. Lira, né, para os íntimos, né, e me coloco à disposição. Adorei fazer parte do programa, né, sempre que convidado, vocês podem ter certeza que eu farei questão de estar junto e principalmente, né, acompanhado de pessoas de alto padrão como eu estou aqui. Depois de uma dessa, eu sei o que eu vou falar, né? O que eu vou falar, né? Que o doutor Ricardo, né? O que eu vou falar, né? Beber uma água e pronto. Eu vou beber uma água e falar o quê, né? Brincadeiras à parte. Antes de expor meu pensamento, eu também comungo da ideia do Flammarion. Agradeço a você, Dr. Lira, ao pessoal aqui que está dando todo o suporte, ao Lucas, ao Flammarion, que deu esse espaço para que nessa mesa de conversa aqui colocamos as nossas opiniões e, como diz, a gente chegamos, eu acho que num consenso, que a Procuradoria ela é de suma importância para auxiliar os agentes públicos, né, nesse período eleitoral, trazendo até, de certa forma, aquele braço, né, vou dizer, um sistema de apoio, aquele apoio necessário antes de tomadas. Exatamente. E sem a deixar parar o serviço segurança, né, público. trazendo a segurança para que a pessoa ela tenha confiança de realizar os atos, sabendo que aquilo ali não vai estar prejudicando tanto a gestão quanto ela enquanto candidato, né? Sobre esse questionamento sobre a legalidade, ela fica mais aforada, ela há uma mutação, né? Vamos assim dizer, uma mutação em período eleitoral. Eu entendo que o maior problema nosso é lidar com gente. A legislação, ela já se encontra presente, mas você saber lidar com o texto da lei, fazer a interpretação do texto, entregando a norma legal, bem como dando continuidade a todas as atividades da Procuradoria, não só da Procuradoria, mas toda a administração pública, a máquina pública em si, ela é um grande desafio. É um grande desafio pelo fato que você, a cada dia que passa, você vai sendo instigado a entregar uma solução a cada caso concreto. Sempre vai chegar uma novidade, principalmente em período eleitoral, a gente vai se deparar com situações não previstas, com fatos que vai demandar um estudo mais assim aprofundado e, claro, sem deixar de lado todas aquelas atividades rotineiras, né? A rotina em si da Procuradoria, que a gente não pode se esquecer que a administração não para. Os atos são contínuos os atos contínuos, né? E a máquina não para. As secretarias têm que funcionar, a educação tem que funcionar, a saúde tem que funcionar, a ação social tem que entregar o bem-estar social. Enfim, eu como procurador, a figura do procurador então no município, ela está ali então para fomentar tanto essa continuidade da máquina pública dentro do que é esperado, mas também como meio que, vamos dizer assim, tentar barrar condutas vedadas a agentes políticos, trazendo a eles uma certa, vamos dizer, um amparo técnico, né? Então, é um desafio? Vai dar trabalho? Vai. Mas a gente está lá para isso.
É isso Doutor aí. Lucas, as considerações. Doutor Luiz, quero te agradecer. Já o conheço há alguns anos. Como foi uma tarde feliz hoje, né? Levantando esses questionamentos acerca aí da taxatividade ou não. Mas é porque é importante, é relevante essa troca de experiência aí com o Dr. Flammarion, Dr. Ricardo. Eu quero agradecer também o estúdio, né, o programa e o Papo de Eleitor, e qualquer outra oportunidade estamos aí, doutor. Ótimo, Tá bom? ótimo, ótimo. Senhores, muito obrigado. Eu tenho a certeza de que a mentalidade e as discussões que foram efetuadas nesse podcast servirão para muitas e muitas pessoas, inclusive para colegas, sabe, dos senhores procuradores, refletirem a respeito da participação que cada um tem dentro da história de cada administração. E nós vamos esperar o próximo programa, porque mentes brilhantes como a de vocês, sabe, merecem retornar na segunda edição. Muito obrigado. Um abraço.